Seja muito bem-vindo. Olá, sou Margot Oliveira, atuo com ferramentas energéticas. Nessa aula de hoje, nessa conversa, que nós vamos ter um pouquinho, nós vamos falar sobre pertencimento e traição nos relacionamentos. Primeiro, você precisa saber o que significa pertencer a algo, pertencimento. Então, pertencer é um sentimento natural, ele é uma necessidade de qualquer ser humano. Cada pessoa que nasce, ela é vinculada a um sistema que ela necessita ser reconhecida integrante desse sistema e respeitada, cumprindo o seu papel nesse sistema. Então, no sistema familiar, nós somos únicos e nós temos o direito de pertencer, independente às características, às virtudes pessoais, às dificuldades ou até à sexualidade. Todos são importantes para esse sistema. Você sabia que é uma lei do pertencimento? Mas com relação aos relacionamentos, o que ocorre com a lei do pertencimento e a vida emocional das pessoas? O que ocorre? Por que desencadeia tantos problemas essa consciência coletiva? Porque ela é um fator que desencadeia um dos maiores traumas e padrões. Principalmente ele pode estar relacionado com a sua vida, os padrões que tem na sua realidade. Então, todos nós temos um desejo inconsciente de pertencer. O que é pertencer? Para eu ir para um local de trabalho, para eu estar trabalhando, para eu ter amigos, para eu fazer determinadas situações, para eu fazer uma atividade física, fazer outra coisa, fazer uma academia, ir, em eventos, em lugares. Se você não tem o amor próprio, que você consegue fazer isso com naturalidade sozinho, mas nós temos que ter aquele senso de pertencimento. Pertencimento é, eu faço parte disso. Eu trago e incorporo essa verdade em mim. Só que aqui, segundo os relacionamentos, esse desejo, num primeiro momento, ele acontece dentro do sistema familiar, como já dito. Posteriormente, nós vamos para igrejas, para empresas, para grupo de amigos. O que você repara, assim, para você se sentir pertencente? O que traz a palavra para você? Para você ter vários amigos, estar no meio, ou estar num trabalho, o que significa o pertencer? O que é o pertencer para você? O que te vem na memória? Que eu preciso cumprir determinados modelos e padrões, seguir aquelas regras, a forma de pensar das pessoas, não é? Você segue a forma de pensar, o comportamento. Mesmo que essas regras não sejam ditas, você consegue aprender isso passivamente. Você aprende pelo aprendizado, você aprende de forma do comportamental das outras pessoas, olhando, observando. Essa é a palavra que eu queria dizer, observando. E isso nós chamamos que essa força, esse comportamento, essas regras, é uma consciência coletiva. O que a consciência coletiva faz? Agora que é muito importante. Vamos trazer para o lado do relacionamento. Primeiro, como que eram os relacionamentos da sua família? Eu quero que você responda e você vai trazendo essas informações. Se você quiser anotar, você anota. Como era a relação dos seus pais como casal? Tinha respeito, tinha reciprocidade, tinha entendimento, tinha compreensão, tinha amor, tinha dedicação, a sua mãe era acolhida, a sua mãe sabia acolher, né? Ambos tinham proteção, tinha segurança. A sua mãe costumava falar mal do seu pai para você e vice-versa? Até mesmo depois de adulto, que às vezes continua, né? Um dos genitores abandonou a família por causa de outro amor? Seu pai ou sua mãe abandonou a família por causa de outra pessoa? Extraconjugal? Sempre houveram traições nas relações dos seus pais como casal? Você via isso? Você percebia isso? Você vivenciou isso? Você sabia? O que você cresceu ouvindo sobre relacionamento conjugal? E quais são as informações que você tem sobre relacionamento conjugal? Mulherada, qual é a informação que você tem sobre homem? Olha que eu vou trazer muitas viradas de chave agora. Qual é a sua opinião sobre os homens? Escreva 3 palavras agora. Homem que está participando comigo. Mesmo que você seja hétero ou homo, não importa, homo ou hétero. Coloca as definições, o que você escolhe no seu parceiro. Qual é a definição que você tem dos seus parceiros? Então, homem para as mulheres para os homens. Qual é a definição que você tem deles? O que te vem na sua mente a partir de agora?
A mente, ela é um polo que ela atrai. Você já estou dando vários passos do que é autoconhecimento. Você já está começando a conhecer os padrões que tem dentro de você. Se você quiser compartilhar comigo e deixar depois, no anônimo, só deixa as informações. Nós vamos ver, porque nós fazemos a desprogramação neurobiológica para limpar todos esses padrões. Tá. Eu vou trazer 2 casos de exemplo para vocês. Certa vez eu atendi uma moça que ela estava cansada, ela estava infeliz no casamento, o marido já não se interessava mais por ela, até sexualmente falando, e ela conheceu, né, ela começou a ver que ela não tinha atenção, e quando as pessoas, muitas vezes, elas se veem desmerecidas, ela conheceu um outro rapaz, ela começou a sair com ele. Embora ela estivesse apaixonada pelo rapaz, ela não terminava o casamento dela, ela mantinha o casamento, pela segurança do casamento. Antes de se sentir, né, além que ela se sentia muito culpada por isso, ela tinha muita culpa. A primeira coisa que ela falou quando ela chegou para fazer o tratamento, para fazer o atendimento, foi isso daqui, ó. Eu não acredito que eu me tornei igual ao meu pai. Ele traía minha mãe o tempo todo e sempre eu recriminava com isso, porque meu pai isso, porque meu pai aquilo. Como é que ele faz isso com a minha mãe? Olha a pessoa que é minha mãe. Pior que ainda, Lei, eu odeio meu pai dele fazer isso, agora eu me odeio porque eu faço isso. Autoculpa, autojulgamento. Por que as pessoas fazem isso? O consciente dela sabe o que ela deveria fazer, o que é certo fazer. Mas o emocional, as informações, o que está por trás, que é o subconsciente, que é o que guia a tua vida, o que guia a tua vida é teu subconsciente. O que guia a tua vida é esse subconsciente que está por trás. Aí você entendeu a importância de você trabalhar os padrões? Você cuidar da sua vida emocional, cuidar de você, cuidar das informações. Segundo caso, outro exemplo. Uma outra senhora que ela era constantemente traída pelo marido, mas ela não conseguia terminar o casamento. Por que as pessoas também ficam numa relação que ela não consegue terminar o casamento, gente? Porque ela tem insegurança, ela tem medo. Aí ela cai em um monte de justificativas. Ah, melhor assim do que sem ele. Não é? Quantas justificativas. Mas ela só ficava com raiva. E ela tinha o quê? Crises de ansiedade. Cada vez que o marido pegava o celular. Depois, investigando a relação dela com os pais, qual que era essa dinâmica desse casal? Ela tinha ansiedade toda vez que ela ia, pegava, que o marido... Deixa eu explicar para vocês. Ela via o marido pegando o celular. Ela tinha crise de ansiedade. O que o marido ia fazer com aquele celular? Mas por quê? Por que ela ficava assim? Qual que era o gatilho que fazia ela ficar assim? Vendo o relacionamento dos pais, era constante que a mãe dela também era traída pelo pai dela. Só que a mãe dela saía no meio da noite, sempre que recebia uma ligação. Ela dizia que era do plantão do trabalho. Ele sempre dizia que era do plantão do trabalho dele. Mas todos sabiam que se tratava do encontro com outra mulher. E que no atendimento ela afirmou que a mãe dela sempre dizia assim: homem, minha filha, é assim mesmo, a gente tem que ter paciência, um dia eles mudam. Comecem a perceber quais são os padrões que estão dentro dessa realidade. Quais são os padrões que as pessoas desenvolvem no seu cotidiano. As pessoas desenvolvem no dia a dia delas. Nós vamos saber mais dos padrões, do porquê que as pessoas traem, já já. Guarda mais um pouquinho aí.